Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Angel aborda essa garota e se apresenta para ela e em seguida pergunta para onde ela vai. E depois que ela fala para ele que está indo para uma festa, ele pergunta se ela está sozinha, mas ela diz para ele que está indo com os amigos dela. E depois de um tempo conversando ali com ela, ele pergunta se ela já entrou num carro como esse. E depois que ela fala que não, ele fala que vai mostrar para ela. Só que dentro do carro ele acaba contando que o carro não é dele. Ela fala que não é o tipo de garota que se impressiona com carros, mas em seguida ela decide sair de dentro do carro. E ela continua conversando naturalmente com ele, mas de repente ela fala que vai na loja de conveniência e vai voltar. E o Angel fica na dúvida se realmente ela vai voltar depois de ter descobrido que o carro não é dele. E quando ela volta, o Angel conta pra ela que era apenas uma pegadinha. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e fala que hoje ela tá muito bonita. Ele pergunta para onde ela tá indo e fala que o nome dele é Nate, mas ela simplesmente não responde. Então ele fala que tá muito frio e que ele poderia ter levado ela para qualquer lugar no carro dele. E quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele responde: "É claro." Então ela fala pra ele que ela gostaria de dar uma volta no carro. E ele pergunta pra onde ela tá indo tão bonita assim e fala que ela ficou muito bem com essa roupa. E quando ele pergunta novamente pra onde ela estava indo, ela fala que estava indo para um lugar, mas não especifica onde. E pergunta se ele gostaria de levá-la. Já ele fala pra ela que não está tentando dar uma carona pra ela, mas sim chamá-la pra sair pra comer alguma coisa ou algo parecido. E ela acaba concordando e vai com ele. E dentro do carro, Nate começa perguntando o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Então o Nate pergunta por que ela não queria falar com ele. E depois que ela fala pra ele que simplesmente estava com pressa, ele pergunta por que de repente ela já não estava com tanta pressa assim. Então ela fala pra ele que ela reviu as prioridades dela. Ele pergunta o que fez ela dar prioridade pra ele. E ela fala que ele sabe, mas ele diz pra ela que ele não sabe não. Mas depois ela acaba dizendo que resolveu abrir um espaço na agenda dela pra ele. E nessa hora o Nate fala pra ela que ele tá achando que ela é uma interesseira. E dá pra ver que ela fica sem reação e não fala nada. Então o Nate pergunta se ela é interesseira. Ela responde dizendo que ela não se considera uma interesseira e que apenas ela sabe do que gosta. Então o Nate fala pra ela: "Entendi, mas você não precisa ser rude com as pessoas, certo?" E ela acaba reconhecendo o erro e fala que a lição foi aprendida. Em seguida ela fala também que eles poderiam buscar alguma coisa para comer e depois, se ele quiser, eles poderiam ir para casa dele. Ele pergunta se ela realmente vai para casa dele. E depois que ela diz que sim, ele fala que está perfeito. O John tá ali esperando enquanto uma garota muito bonita desce a escada. A missão de chamar ela pra sair já não vai ser fácil, mas pra acabar de piorar ele começa a conversa assustando a garota. Ele pede desculpas e fala pra ela que ele não quis assustá-la. Em seguida ele fala que vai direto ao assunto e diz que achou ela muito bonita e pergunta se ele poderia ter o número dela.
Ela diz pra ele que tem namorado e que não quer conhecer outra pessoa no momento. E depois que ele pergunta quanto tempo ela tá namorando, ela fala que é uns 8 meses, mas apesar de pouco tempo é algo sério. Ele pergunta se o problema é porque ele não faz o tipo dela. Ela diz que não e fala pra ele que o problema é a altura dele. Então ele fala que ele não é tão baixo assim e que ela está de salto. Ela diz que na verdade ele é sim, e termina dizendo que ela precisa ir. E depois que ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que sim. Então ela fala que o carro dele realmente é muito bonito e pergunta se o carro é novo. Ele fala que acabou de comprar e pergunta pra ela se ela já tinha andado antes num C8. E depois que ela fala que não, ele fala pra ela chegar mais perto pra ela conhecer o carro. E no meio do caminho ele pergunta se o namorado dela tem um carro tão rápido quanto esse. E ela diz pra ele que na verdade não. E depois que ela fala novamente o quanto o carro dele é legal, ele pergunta se ela não tem filhos, porque o carro só tem 2 lugares. Ela diz pra ele que não tem filhos e que praticamente é solteira. Como é que é? Essa coisa de dizer que praticamente é solteira ficou meio estranho isso aí, né? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Ele tinha pedido para ela dar a volta e entrar no carro, mas depois ele fala que ele é um cavalheiro e fala que vai abrir a porta do carro para ela. E dentro do carro ele fala pra ela que geralmente ele coloca as interesseiras pra fora do carro dele, e que ele considera ela uma interesseira já que o carro fez diferença. Ela fala que simplesmente ela é uma pessoa atraída pelo sucesso. E pra quebrar um pouco o clima, já que eu tô percebendo que no final ele quer levar ela pra sair, ele fala que ele sabe que o carro é um símbolo de sucesso e que ele não pode julgar o livro pela capa. Tô sabendo, vai. E resumindo, mesmo depois dele ter chamado ela de interesseira, agora os dois vão felizes para o encontro. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.